queria começar por agradecer. Acho que não preciso de microfone, pois não? Hã? Conseguem ouvir lá atrás? Se não, fala-se para o microfone. Hã? É sempre bom? Ah, bem, não, basta isto. Estava a dizer que, em primeiro lugar, agradecer, portanto, o convite que foi feito e agradecer ao Sr. Presidente da Câmara a vida de todos nós, que dizem exatamente o que é que deve ser feito, como deve ser feito e de que forma deve ser feito. Portanto, isso é o plano A. O plano B é aquilo que nós temos hoje na nossa vida democrática, que são as promessas que os partidos fazem, é aquilo que fica confinado de alguma forma à lógica partidária e aos partidos, às promessas que os partidos fazem em épocas eleitorais. E também temos esta realidade, esta triste realidade entre nós, que é um conjunto de promessas que são feitas em período eleitoral, e isto atravessa todo o tipo do espectro partidário e ideológico português, um conjunto de promessas que são feitas e, portanto, nunca são cumpridas, ou a maior parte delas não são cumpridas, e são meras promessas tacticistas para se ganharem eleições, enganando o eleitorado, e depois chega-se a determinada altura e verifica-se que a maior parte dessas promessas não são cumpridas e não são traduzidas na prática. E, portanto, visavam elas o bem-estar e a melhoria, digamos, do povo. E o plano C, no fundo, é o plano de todos nós. É o nosso plano, enquanto coautores do livro, mas é o plano de cada um de vocês. Isto é o plano da sociedade civil. É aquilo que a sociedade civil pode fazer em termos de melhorar a democracia, em termos de melhorar o nosso regime político, em termos de melhorar o nosso Estado de Direito, mas tem uma virtude este livro. Se não tivesse mais nenhuma, pelo menos tem esta. É um livro que é transversal, é um livro que fala de várias situações, fala desde o Estado Social, fala desde a Justiça, fala desde a ligação entre o Estado e a religião, fala do ordenamento do território, fala das políticas de urbanismo, ou seja, é um livro que atravessa um conjunto de preocupações que são a esmagadora maioria das preocupações que estão na ordem do dia e que preocupam, de facto, e que nos preocupam a todos nós, mas é um livro que tem uma visão crítica sobre aquilo que está feito, sobre aquilo que é, se quiser, o direito constituído, mas tem uma vantagem, era aquela que eu dizia, se não tivesse mais nenhuma, tem pelo menos esta vantagem. Em cada um dos setores de abordagem das várias temáticas que são fundamentais, apresenta propostas alternativas. Isto é, não é só fazer a crítica pela crítica, é dizer está mal o que tem sido feito na área da justiça, na área do Estado Social, na área do urbanismo, na área do ordenamento do território, na área, digamos, das funções do próprio Estado Social, mas o que está mal, o que tem sido feito mal, e nós temos propostas. E são apresentadas propostas, ou seja, tem esta enorme vantagem que é não só criticar, mas é criticar e depois dizer para cada um dos segmentos que são os essenciais, e muitos deles são preocupações da própria Troika, nós apresentamos propostas alternativas. Julgamos e pensamos que estas propostas em cada um dos vários setores, feitos por os coautores, têm também, por exemplo, na área fiscal, também uma área muito importante e muito preocupante, que é subscrita ali pelo meu querido Paulinho Brilhante, e evidentemente que apresentamos propostas alternativas. E esta preocupação reside sobretudo em 3 ou 4 questões que gostaria de deixar à vossa reflexão. No fundo é isto. O mais importante são as pessoas. Não é possível governar contra as pessoas. Não é possível governar se não tiverem a adesão das pessoas. E hoje, quer na dimensão europeia, quer na dimensão da Europa, quer na dimensão, a nossa dimensão, hoje faz tudo, mas pensa-se pouco nas pessoas. Pensa-se pouco na dignidade do ser humano.
pensa-se pouco porque quem exerce funções e cargos políticos deve exercer, e não só políticos, deve exercer numa lógica de prestar um bom serviço à cidadania. Uma lógica de prestar um bom serviço ao cidadão. E não aproveitar-se do cargo que tem para interesses próprios e para interesses de lobbies e para interesses partidários. E é evidente que é o combate da cidadania. Ou seja, hoje a cidadania é um elemento absolutamente decisivo e importante. Não se confina hoje os regimes democráticos, a democracia não se confina aos partidos políticos. Não há nenhuma diabolização relativamente aos partidos políticos, nem contra os partidos políticos. Este livro é um livro transversal. É um livro que pode ser de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda. Não tem nenhuma conotação, do meu ponto de vista, ideológico. É um livro transversal, é um livro de preocupações sociais, de preocupações que hoje afetam a esmagadora maioria dos portugueses e, obviamente, que nós hoje estamos confrontados. É preciso que a sociedade civil, é preciso que os cidadãos se organizem, é preciso que os cidadãos pensem, é preciso que os cidadãos reflitam, se inquietem e que tomem posição. Porquê? Porque hoje é preciso, como eu costumo muitas vezes dizer, hoje chegamos a um ponto que é preciso reinventar uma nova forma de fazer política. É preciso reinventar uma nova forma de olhar para os valores da democracia. Porque hoje as pessoas contam pouco. Hoje, no modelo europeu que nós temos, e nós hoje, evidentemente, estamos completamente colonizados pela Troika, aquilo que é determinante, a Troika não está preocupada se os portugueses têm mais ou menos condições de vida, se têm melhores ou piores condições do ponto de vista social. O que a Troika está preocupada é o cumprimento da dívida. E hoje, só para vocês terem uma noção, as próximas 40 gerações já estão hipotecadas, com um valor que anda na casa dos 1000 e tal euros. Ou seja, já são mais as vozes que dizem que hoje os países, por exemplo, do Sul têm que ter uma outra organização, provavelmente se quiser até ter 2 tipos de euros em termos de valoração cambial, mas, no fundo, a grande reflexão que nós temos que nos colocar a todos nós é esta, é que o sistema democrático que é avaliado de 4 em 4 anos, em que se imputa responsabilidades de 4 em 4 anos, com a consequência do ponto de vista democrático que é ganhar ou perder eleições, já não é suficiente. Porque todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda, sejam partidos que estiveram no arco da governação ou não estiveram no arco da governação, abusaram da democracia, subverteram a democracia, abusaram dos poderes que lhe foram confiados e excederam os limites do mandato democrático que lhes foi confiado em cada ato eleitoral. E se isso é assim, por isso é que eu dizia que é preciso reinventar uma nova forma de fazer democracia, se isso é assim, evidentemente que é necessário que a sociedade civil, nós temos, infelizmente, em Portugal, uma sociedade civil fraca. É preciso que a sociedade civil se organize. É preciso que tenhamos uma sociedade civil, de facto, forte e organizada. As manifestações, ou seja, a rua não toma o poder. A rua pode, de alguma forma, ser um momento de inquietação, de obrigar a que haja um conjunto de reflexões, mas não toma o poder. A rua não tem essa força. Mas pode ser um alerta. E é evidente que, do ponto de vista, por exemplo, social, eu, por exemplo, que subscrevo aqui a parte que está relacionada com a área da justiça, há aqui uma proposta, que é a proposta, no fundo, do IDP, que é esta, e que tenho batido, e nós temos batido muito por isso, é que os mandatos, se nós hoje formos ver, por exemplo, um conjunto de medidas que são a ser tomadas por este Governo, ou um conjunto de medidas que foram tomadas pelo Governo anterior, estão para além
daquilo que lhes foi confiado pela legitimidade do próprio voto. Ou seja, há um conjunto de medidas que excedem, ou seja, o sistema democrático não vale tudo, o voto não permite tudo. E, portanto, há um conjunto de medidas que estão a ser tomadas, que hoje é possível perguntar se este governo, ou o governo anterior, ou outro que assim funcione, se ainda continua a ter legitimidade democrática para continuar a governar os destinos do país. E é evidente que aquele velho critério que nós temos, da velha democracia, de que se afere a responsabilidade de 4 em 4 anos, apenas por via do voto, já não é suficiente. Nós hoje temos a sociedade portuguesa a ser convocada para um conjunto enorme de sacrifícios, subvertendo regras de direito que são fundamentais, que é, já nem vale direitos adquiridos. Os direitos adquiridos, do ponto de vista da consagração do nosso ordenamento jurídico, deveriam ser intocáveis. O Estado, por razões de despesismo, por razões de uma altíssima corrupção que nós temos em Portugal, porque temos, nos patamares do alicerce do Estado, há uma corrupção, e quanto maior for o índice de corrupção, mais compromisso é pedido aos portugueses, mais partilha os portugueses têm que dar, mais sacrifício os portugueses têm que dar, piora o desenvolvimento. E hoje, a democracia, o ato de responsabilidade, já não deve ficar só confinado ao ato da votação. E eu sustento, e nós sustentamos, que tenha que existir mecanismos de responsabilização criminal por quem exerce cargos públicos eletivos. Desde que exerça os cargos com uma gestão dolosa, com erro grosseiro e que conduza o país, por exemplo, a uma situação de bancarrota, em que tenha que se pedir sacrifícios às pessoas, exagerados, em que tenha que, por exemplo, violar direitos adquiridos, mexer, por exemplo, no salário das pessoas, mexer nos direitos que as pessoas tinham. A consideração desta responsabilidade apenas ao ato eleitoral já não é suficiente. O que importa um dirigente político, o que importa um governante, perder as eleições e sair com os bolsos cheios. E os portugueses saírem com os bolsos vazios. O que é que isso interessa? E, portanto, nós hoje temos que refletir num outro enquadramento político, num outro enquadramento democrático. E isto é apenas uma reflexão de responsabilidade. Nós somos uma sociedade que temos um vício muito grande. Nunca conseguimos apurar responsabilidades. Todos os dias abrem-se comissões de inquérito para apurar responsabilidades. Nunca se chega ao fim aquilo que é o apuramento da responsabilidade de quem é quem e quem é que fez aquilo e porquê que fez aquilo. E, portanto, é preciso responsabilizar criminalmente. Hoje nós não temos em Portugal nenhuma lei que permita responsabilizar criminalmente um dirigente que, por via do ato eleitoral, cometa as maiores atrocidades. Na gestão do dinheiro público, a única forma de responsabilizar é perder as eleições. O Primeiro-Ministro, digo sempre este exemplo, na Islândia, foi a sociedade civil que se organizou, foi a sociedade civil que escolheu quem é que deveria marcar os destinos e quem é que deveria ser o dirigente a marcar os destinos da Islândia. O anterior Primeiro-Ministro sentou-se no banco dos réus, foi julgado. Porquê? Por gestão danosa, porque conduziu a Islândia à bancarrota. E porquê que isto aconteceu? Porque no texto constitucional está exatamente enquadrada a possibilidade da responsabilidade política. Quem quer ir para a política deve ir para servir os outros, não para se servir a si próprio, aos seus lobbies e aos lobbies partidários. É preciso servir o cidadão, é preciso servir o outro, é preciso melhorar a vida das pessoas. E o que nós temos verificado, quando houve a expectativa da entrada na União Europeia, todos nós pensávamos que íamos estar melhores. Todos nós pensávamos que íamos viver melhores. O que é que tivemos? Tivemos uma política de botão, sem se pensar nas pessoas. E hoje estamos todos a pagar uma dívida que a maior parte das pessoas não teve qualquer tipo de responsabilidade na contribuição dessa dívida.
E esta ideia de que, quando o bolo é fausto, é apenas dividido por alguns. Quando há necessidade, o bolo é exíguo. E quando há necessidade de pedir sacrifícios, aí lembram-se dos portugueses. Quando é para distribuir o bolo, não se lembram dos portugueses. Só se lembram dos portugueses quando é para pedir a partilha dos sacrifícios. E é isto que é preciso ser alterado. E se a sociedade civil não pensar nisto, e se a sociedade civil não se organizar, organizar-se de uma forma dentro daquilo que são o espírito democrático, dentro daquilo que é um Estado de Direito, nós somos um Estado de Direito, dentro daquilo que é um Estado de Direito. E hoje já é muito difícil, os partidos são fundamentais em democracia, mas a democracia não se esgota nos partidos políticos. E, portanto, a sociedade civil faz falta à democracia. E faz falta pensar e organizar-se. Por esta razão, porque os sacrifícios ainda vão ser piores. Ainda vão ser piores. E, portanto, o estado de debilidade da sociedade, do ponto de vista social e do ponto de vista económico das pessoas, vai ser muito mais grave. E isto faz aumentar, por exemplo, a criminalidade, faz aumentar a insegurança. E, portanto, todos estes setores hoje estão em equação. Porque nós hoje temos, de facto, não é possível que a dívida de um Estado esteja dependente, por exemplo, da lógica do mercado, do sistema financeiro. Foi um sistema financeiro ganancioso, que só pensa, de facto, no lucro, na obtenção do lucro atrás do lucro. O sistema financeiro não se preocupa com as pessoas. O sistema financeiro faz falta, mas é preciso que seja enquadrado, que seja disciplinado, que seja organizado, que seja regulamentado. E o que é que nós temos hoje? Temos exatamente uma crise brutal que foi provocada pela ganância do sistema financeiro. E obviamente que se a sociedade civil não se organizar e pensar que só se deve organizar de 4 em 4 anos quando vota, está condenado ao insucesso, a democracia está condenada ao insucesso e é de facto, e a grande preocupação é que nestas situações é que pode haver políticas extremistas e estas é que são graves. E a história tem isto que eu escrevi.